Muito bem, 9h16. Daqui a pouco, irmã Claudete, não se preocupe, a gente toca o hino de Gerson Rufino, que a senhora pediu. Vamos agora para o momento da palavra de Deus ao teu coração. É o culto de missões. Missão, como a gente aprendemos, está no coração de Deus, mas também deve estar a cada dia no coração da sua igreja, pois todos nós podemos fazer algo na obra de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele foi o maior missionário que esteve aqui na terra há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele curou, Ele libertou, Ele transformou, mas principalmente Ele trouxe a salvação. Então a gente sabe que Jesus Cristo, Ele foi o maior missionário da terra, mas não parou em Jesus Cristo. Houve outras pessoas que também foram levantadas por Deus para fazer missão. E a gente lemos há poucos instantes em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, fala da história de um homem chamado Saulo de Tarso. Segundo a Bíblia, Saulo de Tarso, ele era o perseguidor da igreja. Saulo de Tarso, ele perseguia aos cristãos daquela época, porque os cristãos daquela época serviam a Deus. E por servir a Deus, Saulo de Tarso, ele tinha a ordem dada por um homem chamado Gamaliel para perseguir e até mesmo matar aos cristãos. Então a gente já percebe que a perseguição que aquele povo sofria era uma perseguição pesada, era uma perseguição muito forte. Mas mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao levante, eles não deixavam de fazer a obra, eles não deixavam de pregar a palavra. E louvado seja Deus, que a gente hoje vivemos num país que nos dá liberdade para pregar, que nos dá liberdade para sair com a caixa de som e anunciar a palavra nos quatro cantos de Itabi. Não há até hoje impedimento para pregar a palavra, mas o que Deus espera da gente é que a gente tenha disposição para sair e levar a palavra para aqueles que estão na sarjeta, para aquele que está no alcoolismo, para aquele que está nas drogas e para aquele que precisa de Deus, de paz, libertação e salvação. Mas para isso, Jesus, ele precisa de quem? Da gente. Então a gente, irmã, tem que estar à disposição de Deus. Não é verdade? Eu me lembro que em outro culto eu falei para as irmãs que a missão de fazer a obra não é somente do diácono, não. A missão de fazer a obra não é somente da pastora, não é somente do evangelista, não é somente do presbítero, mas é de toda a igreja. Então a gente devemos estar à disposição de Deus. A gente devemos fazer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tenha certeza que ao Deus te enviar, Ele vai te capacitar, Ele vai colocar a palavra certa na sua boca. Porque nós sabemos que Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, eu não sei falar, sou um homem pesado de língua, mas eu quero dizer que quem capacita é Deus, quem coloca a palavra na nossa boca é Deus, basta a gente dar lugar. E como a gente temos a visão de Deus,
A gente sabemos que quando fazemos a obra do Senhor, a obra de Deus cresce. Hoje está eu aqui, hoje está a irmã aí, mas atrás da minha e da tua vida pode vir outras pessoas para a casa de Deus. Mas para isso a gente temos que ir atrás, não é verdade? Temos que dar a mão ao nosso pastor e unidos fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho nos 4 cantos de Itabim. Aí Deus faz a obra, Jesus salva, Jesus liberta, salva e liberta e traz vida nova para esta casa, que é a casa de Deus. Mas para isso precisa da gente sair atrás, porque se a gente não sair, ela não vem, não é verdade? Para ela vir, a gente tem que ir atrás, evangelizar, entregar o folheto, convidar para vir para a igreja, pregar a palavra, dizer que Jesus salva, Jesus liberta e breve vai voltar para nos levar para o céu. Porque se a gente não for atrás, fica difícil de vir, não é verdade? Porque hoje alguns irmãos estão aqui de volta, porque eu tenho certeza que Deus usou alguém para ir atrás. E por isso Deus fez a obra, trouxe esse abençoado, trouxe essa abençoada de volta para a casa de Deus, e a gente fica feliz. Imagine Jesus com a sua presença aqui nesta noite. Por quê? Porque você deu lugar para Deus lhe usar para ir atrás daquele que estava afastado dos caminhos do Senhor. Tá certo? Então a gente entendemos que Deus, Ele capacita quem Ele quer. Deus, Ele usa quem Ele quer. E a gente entendemos que quando nós não sabemos pregar, mas sabe orar. Se não souber orar, sabe pregar. Se não souber pregar, sabe visitar. Se não souber visitar, sabe entregar um folheto. Se não souber entregar um folheto, sabe convidar para vir para a igreja. E está fazendo a obra de Deus do mesmo jeito. Porque Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Cada um tem uma missão. Eu mesmo, irmão, digo para a glória de Deus, eu sou inquietado pelo Espírito Santo para estar visitando. Eu não sei ficar só na igreja, sabe? Eu sou inquietado por Deus para estar visitando. Aí saio de manhã, tomo café, saio de manhã, vou visitar os irmãos da igreja. Quando é os irmãos da igreja, vou visitar os que estão afastados para voltar para a casa do Senhor. Quando é afastado, vou visitar os acamados. Quando é os acamados, vou visitar aquele que está lá na sarjeta para pregar. Aí eu peço a graça e sabedoria, Deus me dá a palavra, a obra é feita e não tem por certo, Jesus salva, liberta e transforma. Mas cada um é usado por Deus de uma maneira. Eu não sei ficar parado. Se eu ficar parado na obra de Deus, aí eu fico doente espiritualmente. E Jesus não quer eu assim. Jesus quer eu de pé, fazendo a obra de Deus, dado a mão ao nosso pastor e dado a mão à igreja. Porque é isso que nós precisamos fazer, irmão. A colocar-se à disposição de Deus, dar as mãos ao nosso pastor e sair para fazer a obra. E cada um Deus usa de uma maneira, e tenha certeza que almas vão se render e entrar por essas portas em nome de Jesus. Agora, a gente entendemos que Deus usou Ananias. Ananias estava orando, e quando Ananias estava orando, o Senhor fala com ele: vá lá em uma rua chamada direita, porque eis que está um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. O que foi que Ananias disse? Senhor, eu não vou não, porque aquele homem é perseguidor da tua igreja, aquele homem gosta de fazer mal aos cristãos, se possível mata. É o que muitas das vezes eu posso até fazer, colocar dificuldade para fazer a obra. Mas eu quero dizer, irmão, que nós não podemos colocar dificuldade para fazer a obra, porque Jesus está precisando salvar, e Ele quer salvar aquele que está na sarjeta, aquele que está lá nas drogas, aquele que está lá no álcool. Ele quer salvar. Então a Bíblia diz: como virão se não há quem pregue, e com pregar se nos dispõe aí? É a gente que tem que pregar, não é verdade? Um dia alguém pregou para a gente e a gente aceitou, e agora é a gente que tem que pregar para alguém, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma.
Que nada, rapaz, está ali na prostituição, não tem mais jeito. Tem. Se a gente pregar, Jesus faz a obra da libertação. Que nada, rapaz, está lá no álcool, na bebida, nas drogas, não tem mais jeito não. Se a gente pregar o evangelho, Jesus faz a obra. Porque Jesus não transformou a nossa vida, nem assim pode transformar a vida daquele que ouve a palavra. Porque a Bíblia diz: conhecendo a verdade libertará para a glória de Deus. Mas não podemos ficar aqui parados entre quatro paredes. Hoje vamos dizer que tenha 20 crentes aqui, um exemplo, neste culto. Se a gente fizer a obra, amanhã pode ter 30. Se continuar fazendo a obra, amanhã pode ter 40 e a obra de Deus vai crescendo desse jeito. Quando a gente se coloca à disposição para fazer a obra do Senhor. Então vamos dar as mãos ao nosso pastor, vamos evangelizar, vamos pregar através dos cultos ar livre, vamos entregar folheto. Se não souber fazer nada disso, mas está orando para que Deus quebre as cadeias, os ferrolhos que impedem aquela alma de aceitar Jesus, que às vezes tem vontade de vir, mas a força do inimigo prende, mas através da oração Jesus quebra toda a força, mas cada um Deus usa de um jeito e a obra de Deus é feita. Só não podemos parar, não é verdade? Só não podemos parar, porque Deus conta conosco em sua obra. E também, como a gente faz aqui, contribuir com a obra de Deus, né? Estamos fazendo missão também, contribuindo? Estamos, porque se nós não tem oportunidade para ir lá fora, mas Deus leva um missionário, não é verdade? Deus leva missionário, o missionário prega a palavra, o missionário evangeliza, o missionário ganha almas para Jesus, e a gente tem parte nisso. Por quê? Porque a gente está contribuindo para que o missionário tenha condição para fazer a obra de Deus. Porque se a gente não pode, mas Deus envia ele. Mas a gente podemos ser missionário na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Porque existe, irmã, eu estudando, que eu gosto de pesquisar, dois tipos de missão. Existe a local e a transcultural. A local é aquela que a gente faz na nossa cidade. Não é verdade? É aquela que a gente faz na nossa cidade. E a transcultural? A transcultural é de missionários que antes de ir para qualquer país é preparado em uma escola. O irmão sabia disso? Que tem missionário que anda para fora é preparado em uma base missionária. Olha, vou mandar você para a África do Sul, mas antes de mandar, você vai ter que aprender que lá come rato assado, come carne de gato, come carne disso, carne daquilo. Aí é um preparo grande que esse missionário tem para ir para fora, né? Aí antes passa, irmão, numa base missionária. Se você no Brasil você não costuma comer rato assado, lá na África vai ter que comer, que você vai fazer missão. É assim, não sabia disso? É desse jeito. Se ele não é acostumado a comer carne de gato, lá vai ter que comer carne de gato, né? Olha, e fora outras culturas que tem. No Brasil, e a Bíblia ensina que só pode ter uma mulher e um marido. Lá em outros países que é enviado, ensina a ter 4 ou 5. Isso está na Bíblia? Não está. Mas tem que estar preparado para ter sabedoria para ganhar essas almas para Jesus. Não é verdade? Tem que ter sabedoria. Olha, eu vou enviar para o meio dos índios, mas antes de enviar para o meio dos índios, recebe a preparação. Porque se o índio ficar irado, pode querer acertar flecha na gente, mas tem que estar preparado. Então não é para todo mundo, né, irmão? É só para aquele que Deus escolhe para mandar para o campo missionário. Mas uns Deus usa lá, outro Deus usa cá, mas o importante é que a gente se coloque à disposição para fazer a obra de Deus. Estão dando para entender? Então, a gente não sabe o que é que o missionário passa, né? Naqueles países conhecidos como janela 3x4. Sabe o que é a janela 3x4 que eu gosto de estudar? É aquela janela que, se o cara souber que o cara é crente, manda matar na hora. Entra num lugar chamado... pesquisar no país que tem. Se souber que o cara é crente, é missionário, manda acabar com ele na hora. Aí tem que usar outro jeito. Não, eu sou embaixador. Não, eu vim como doutor. Não, eu vim como professor. Eu vim como isso. Agora, se você quer pastor, se você quer missionário, é evangélico, é crente, é cristão, ele manda acabar na hora. Então veja o que é que o missionário passa. Mas estão ali devagarzinho fazendo a obra. Não é verdade?
E a gente tem a oportunidade para fazer a obra, tem liberdade para fazer e às vezes não quer. Não é verdade? Não vou não, Senhor, que é longe. Não vou não, Senhor, que é longe. Não, Senhor, não vou não, que está frio. Não, Senhor, não vou não, porque está calor. Não, irmão, nós não podemos medir dificuldade e nem